sejam bem-vindos em mais uma noite de trabalho do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com muita alegria e com muito amor que recebemos a cada um dos irmãos, encarnados ou desencarnados, nesta noite nos convida a profundas reflexões de fé e de amor. Pedimos à espiritualidade amiga que tão gentilmente organizou este ambiente para que estivéssemos reunidos, que esteja conosco a cada instante de nossa caminhada, auxiliando-nos na compreensão dos caminhos que nos levam ao Mestre Jesus. Pedimos muito equilíbrio, muita paz e muito amor a cada um de nós. Que assim seja. Antes de nós convidarmos a nossa palestrante, a Mia, para quem não sabe, ela é minha esposa. Toda vez que fala isso, eu fico com vergonha. Eu vou fazer a leitura de um poema de Casimiro Cunha, que está neste livro, foi psicografado por Chico Xavier, Antologia Mediúnica do Natal. Gestos simples. Não te proclames inútil, porque te falta o empenho. O amor espontâneo e puro é a fonte de todo bem. Se o desejo de ajudar é a força com que te afinas, reguarda-te na humildade, olha as coisas pequeninas. Toda delonga no auxílio é como luz que se atrasa na exaltação do melhor, começa a própria casa. A queixa dos endiçados traz a bênção da esperança, suporta com paciência o choro de uma criança. Se um parente vive errado, dá-lhe a vida estranha e louca, a prece do sentido e a caridade na boca. Lava o prato que te serve, compõe a roupa da mesa, toma a vassoura e protege a formação da nobreza. Na indiferença da rua, por mais pressa em teu caminho, estenda o braço ao enfermo que segue triste sozinho. Atravessando a calçada, coopera em favor do passeio e desloca todo o entrave e perturba o passageiro. Estira a semente amiga no extenso lençol no chão, envolvendo a toda estrada e vida do irmão. Articulas onde vives, verbo doce e cristalino, duas frases de bondade elevam qualquer destino. Não ouvides que Jesus, o mestre da redenção, trouxe a luz do céu à terra, do ouro do coração. Casimiro Cunha. Agora, a Beatriz, deixamos com a nossa palestrante, a fala da noite. Boa noite a todos. Que alegria, né? Estarmos aqui. Estamos quase chegando do Natal e estamos aqui firmes para ouvir sobre o Evangelho de Jesus. Então, vou usar exatamente esse livro para receber vocês e acolher da forma que nós já vamos ficar preparados para a reflexão que nós vamos fazer. Nesse livro tem um artigo chamado Natal Simbólico. E esse texto é quando Humberto de Campos, ou Irmão X, é convidado para fazer um curso, um estudo de Evangelho nas esferas. Hoje vocês fazem curso aqui conosco, mas vocês farão curso com pessoas bem mais preparadas. Então, ele foi convidado para fazer um curso e ele diz assim: harmonias cariciosas atravessavam a paisagem quando o lúcido mensageiro continuou. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. O texto se estende, é belíssimo, mas o que eu quero dizer hoje está no início. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então, que nessa noite nós possamos permitir que o Cristo nasça em nós.
Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje será uma noite maravilhosa para nós subirmos um pouquinho mais no nosso degrau evolutivo. E para a reflexão dessa noite, como vocês viram lá na postagem do Bezerra, é uma parábola que nós vamos refletir. E essa parábola é uma das mais famosas, porém hoje nós vamos pegar não somente só o texto, os parágrafos de cima e embaixo, não. Hoje nós vamos nos aprofundar no sentido simbólico e histórico dessa parábola, para entender o que Jesus, o tamanho da mensagem de Jesus naquele momento. Porque as parábolas é o método pedagógico de Jesus. Quando nós ensinamos algo, por exemplo, eu trabalho na educação, quando eu ensino algo, eu ensino para que as crianças possam aprender, para que elas consigam entender aquilo que eu estou falando. As parábolas é o método pedagógico de Jesus. O que ele fazia? Ele pegava o conhecimento dele transcendental, de espírito crístico, e trazia para o cotidiano das pessoas. É por isso que nas parábolas nós vamos ter pescadores, lavradores, donas de casas e patriarcas. É por isso. Então as parábolas é como se nós embrulhássemos algo muito precioso, um presente, para que aquilo atravessasse gerações. O embrulho, gente, é a história. E o presente precioso é o conhecimento moral que aquela parábola vai nos trazer. Por isso, Emmanuel diz com tanta categoria: parábolas são sementes que desabrocharão um dia em árvore de misericórdia para toda a humanidade. Então é diante desse contexto que nós vamos encontrar a parábola de hoje, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola está lá em Lucas, é uma parábola belíssima, que está no capítulo 10, de 25 a 37. E nós temos parábolas em Mateus, Marcos, Lucas. Não temos parábolas em João. Só há parábolas nos 3 primeiros evangelhos. Porque o evangelho de João, ele já tem representação do águia, não é à toa, né? É porque ele é um evangelho completamente espiritualizado, que conta mais a vida de Jesus, a missão de Jesus em Jerusalém. Muito bem. Essa parábola se dá quando um doutor da lei vai interrogar Jesus, porque Jesus já havia calado os saduceus com muita sabedoria, e esse doutor da lei vai então ao encontro de Jesus para conversar com ele. O doutor da lei, gente, nessa comunidade que ele estava, historicamente essa parábola deve ter sido falada por Jesus ali nos arredores de Jericó, numa estrada próxima. Então o doutor da lei, ele é um representante daquela comunidade. É como nós aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes fazemos um atendimento fraterno, respondemos perguntas, damos estudos, e não preciso dizer para ninguém na fé ego para fazer isso. É isso. Um doutor da lei daquela comunidade é alguém que respondia as perguntas, inquiria as pessoas sem mandar que elas fossem ao sinédrio. É isso. Então esse doutor da lei, sabendo disso, ele vai procurar Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: que está escrito na Torá? Como lês nela? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. O doutor da lei, ele é uma pessoa esclarecida. Então o método que Jesus usa aqui é um método muito comum para o judeu. Ele responde uma pergunta com outro. É uma forma de verificar se aquele doutor da lei tinha noção da própria lei que ele estava defendendo. Mas Jesus deixa algo intrigante ao final dessa resposta. Ele disse bem, faze isto e viverás. Mas aquele homem já não estava vivo? Ele estava vivo, ele estava conversando com ele. Só que aquele doutor da lei entendeu perfeitamente o que Jesus quis dizer. Ele quis demonstrar que apesar de todo o conhecimento que ele tinha,
porque ele conhecia a Torá, o Pentateuco, né? Ele conhecia tudo. Se ele não amava a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a ti mesmo, mesmo que ele estivesse vivo fisicamente, ele estava morto espiritualmente. E aí, ele continua. Ele dá uma resposta interessante. Ele pergunta a Jesus: mas quem é meu próximo? Como a dizer, se eu não faço tudo que está na Torá, é porque eu não sei direito quem é meu próximo. E Jesus entende perfeitamente aonde ele está querendo chegar. E é daí que nasce uma das mais belas parábolas que nós conhecemos. E ele diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem até a roupa e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhante, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, chegando-se, cuidou-lhe dos ferimentos, aplicando-lhe azeite e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao dono da hospedaria, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Essa é a parábola. Agora nós vamos fatiar ela. Essa passagem, como eu disse, provavelmente foi numa estrada ali próxima a Jericó, e se dá quando Jesus vai a Galileia. Ele está saindo da Judeia e ele passa pela Samaria. Esse não era um caminho comum dos galileus e dos judeus fazerem. Geralmente eles davam a volta, mas Jesus fez o caminho mais curto e passou pela Samaria. Então é um momento que acontece logo após o diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Poço de Jacó, porque é tanto importante para os judeus galileus quanto para os samaritanos, porque o Jacó é considerado um patriarca de ambos, porque o poço de Jacó foi onde ele conheceu sua esposa Raquel, filho de seu tio Labão. É quando Jesus pede água para aquela mulher e ela fala: Senhor, pede águas a mim, que sou samaritana, porque não era comum pedir água a uma mulher, quanto menos tocá-la. E Jesus pede água samaritana. Então já esse momento da parábola acontece logo depois. Por isso que não é por acaso que Jesus coloca como personagem principal dessa história um samaritano. Já para dizer para aquele doutor da lei e para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele já coloca como personagem principal para fazê-lo refletir. E aí Jesus diz que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Não é sem motivo essas duas cidades. Jerusalém é a cidade mais alta de Israel. Fica lá no topo do Monte Sião. E Jericó é a cidade mais baixa do planeta Terra. É como se de Jerusalém a Jericó se descesse cerca de 40 metros a cada quilômetro. Ela fica cerca de Jericó por volta de 250 metros abaixo da altitude do mar Mediterrâneo. Então, esse fato de falar que esse homem descia não é por acaso. Se ele dissesse, por que ele não disse subir? Porque esses verbos subir e descer para os judeus têm muita importância. Então ele diz que ele estava descendo. Jerusalém significava para aquele povo o sagrado. Era onde ficava o templo das orações. E Jericó era onde ficavam as casas comerciais, as casas de câmbio. Era lá que Zaqueu morava, era lá que Herodes morava. Zaqueu arrecadava muitos impostos ali. Então ele estava dizendo, olha, aquele homem estava descendo o que era sagrado para o que era material, para o que era transitório. E o doutor da lei foi entender na construção daquela parábola. Então, quando ele continua a dizer que aquele homem, se ele estivesse subindo e não descendo, Jesus estaria dizendo, olha, se ele estivesse subindo para o que era sagrado, para o que era de Deus, nada teria lhe acontecido. E aí ele está dizendo, ele foi assaltado pelo caminho.
E é a mesma coisa que nos dizer, quantos de nós, quando nos descemos do sagrado, do espiritual, não somos assaltados nas estradas da vida, não tombamos na nossa própria estrada de Jericó, pela nossa invigilância, pela nossa inveja, pela nossa raiva, né? Muito bem, vamos seguir. Então, mais uma vez, Jesus está fazendo o quê? Colocando a parábola dentro do cotidiano daquele doutor da lei. E para todos que estavam ouvindo em volta também. E aí, como eu disse, esse verbo é muito importante para o judeu. Existe uma palavra, quando você quer dizer subir, que é aliar. Você está fazendo um aliar. Hoje eu estou aqui em cima de um púlpito, um tablado. E isso não é sem motivo. A Torá, gente, ela é colocada num tablado chamado bimá. Então, de toda forma, quando se faz a chamada, que se faz uma chamada antes de ler a Torá, tem que estar 10 homens e se faz a chamada para fazer a leitura da Torá. Então, para você fazer a leitura da Torá, você sobe os degraus da bimá. Então, você faz uma aliá Torá. Não é por acaso o verbo subir. Quando você está fazendo uma descida, você está fazendo uma eridá. Então, quando você sobe aqui para fazer uma palestra, você está fazendo um aliá. Então, por isso que Jesus usa o termo subir e descer. Aquele homem estava descendo de Jerusalém a Jericó. Porque esse verbo subir, para ele, é muito importante no judaísmo. Presta atenção, quantos patriarcas se fizeram subida? Elias fez subida ao Monte Carmelo para defender o monoteísmo. Moisés fez uma subida ao Monte Horebe, na planície do Sinai. Isaac fez uma subida, Abraão fez uma subida para oferecer o seu filho Isaac. Então, esse termo para eles é muito importante. E Jesus também fez inúmeras subidas. Subiu ao Tabor na Transfiguração, subiu ao Monte Carmelitim para fazer o Sermão do Monte, subiu ao Monte das Oliveiras para fazer a oração e por fim subiu ao Monte Gólgota para a crucificação. Então Jesus usa esse termo para ir amarrando, costurando a história. Muito bem, e aí quando ele diz que o sacerdote vinha descendo e passou-se de largo, e o levita também, vendo o homem caído semi-morto, passou de largo. Veja bem que ele deixa claro que o homem estava semi-morto. E aí você fala, mas o sacerdote poderia não se interessar por ele, não por desinteresse vulgar, mas porque o sacerdote tem uma lei que ele não pode tocar no morto, ou talvez porque ele não era judeu, mas teria como saber se ele era judeu, porque se ele perdeu tudo, inclusive as vestes, ele teria como saber se ele tinha circuncisão. Mas vamos tentar entender, mas ele teria que cumprir o mandamento do sacerdote, que ele não pode tocar no morto, ele não pode nem em cemitério. O sacerdote, ele pode enterrar somente 7 membros, pai, filho, irmão solteira, né, e filhos, contando aos 7, porque não ele se torna impuro. Mas aí que tá, diz que o sacerdote e o levita, ambos fizeram isso. Mas existe uma lei também que os sacerdotes têm que cumprir, que chama Met Mitzvah. Met vem de morto, ou seja, a lei do morto. Que se ele encontrar alguém morto pelo caminho e gritar e não tiver ninguém, ele não pode prosseguir sem enterrá-lo. Não pode. Então aquele sacerdote, aquele levita, ambos são os maiores da hierarquia. Jesus ali já está demonstrando que não importa o cargo que você tenha, ser padre, ser pastor, ser presidente de centro, o que importa são as suas obras, o que você traz no seu coração. Porque os dois que deveriam dar o exemplo não deram. Eles passaram para o outro lado, para nem ver se ele estava morto ou não. E aí, Jesus coloca o personagem principal. Ele diz que então desce um samaritano pelo mesmo caminho. E aí ele traz uma chavinha principal. Ele diz que o samaritano
moveu-se de íntima compaixão por aquele homem. Então ele olhou para ele e se colocou no lugar dele. Ele está dizendo aqui como é que nós praticamos o amor ao próximo e a caridade. Quando nós nos movemos de íntima compaixão. É dessa forma que nós colocamos a caridade e o amor ao próximo em movimento. E aí Jesus traz mais dois elementos, o azeite e o vinho. Não é da forma como nós pensamos, porque ele fala que ele limpa as feridas deles com azeite e com vinho. Não é porque hoje nós sabemos que um é anti-inflamatório e o outro é bactericida. É porque isso também tem uma simbologia para aquele povo. O azeite não é hoje como nós usamos somente na alimentação. Naquela época o azeite ele era usado para fazer luz. E o vinho ele era a representação da alegria. Então ele está dizendo, nesse momento que nós auxiliamos ao próximo, a forma como nós devemos auxiliar é com amor e com alegria. O fato daquele bom samaritano estar trazendo isso também. Aquele samaritano estava descendo para Jericó, talvez uma cesta, e o azeite e o vinho, eles são usados na cerimônia do Shabá, no templo. Então, talvez ele inclusive fosse usar. Então, o azeite e o vinho simboliza a luz e a alegria. O Espiritismo é muito claro ao dizer que ele é o Consolador prometido, porque ele traz a luz do conhecimento. Você começa a entender por que as coisas te acontecem, que não há injustiças e por que as coisas se desenrolam daquela forma. Quando nós falamos em alegria, o Espiritismo nos ensina como nós devemos fazer um atendimento fraterno, uma sopa, atender na recepção com alegria. Nem que seja para descascar os cambutiá, é com alegria. É isso. Não é fazer um atendimento fraterno e falar, lá vem a Beatriz de novo, já 10ª vez esse mês, meu Deus do céu. Gente, é com alegria. Até a nossa postura corporal fala no atendimento às pessoas. É estar na recepção e dizer, bem-vindo, é a primeira vez que você está aqui, vou te apresentar o centro. O que é que eu posso te auxiliar? É com alegria, é vencendo os melindres. Espíritas e espíritos não devem ser melindrosos. Isso atrapalha o nosso propósito de amar o próximo. Muito bem, vamos voltar lá. E aí diz que aquele homem o bom samaritano colocou aquele homem ferido sobre a sua montaria. Isso tem outro peso. Porque como ele estava descendo naquela estrada perigosa, ele está colocando um homem ensanguentado, ferido, e ele vai na posição de guiar aquele animal. As pessoas daquela época poderiam ler que ele era o servo e que o amo dele estava ferido, machucado, e ele não fez nada para o proteger. Então, quando ele faz isso, coloca o homem sobre a montaria e vai puxando o animal, ele se coloca na leitura daquela época como servo. E aí ele segue dizendo, ele levou ele para a hospedaria. Se ele levou ele para a hospedaria, ele levou ele para Jericó. Se ele era um samaritano, ele também não era bem-vindo lá. Ele não pensou nisso, ele apenas o socorreu. E diz que ele levou ele para a hospedaria onde ele pudesse ser melhor cuidado. Hoje, nós temos inúmeras hospedarias de luz. O Centro Espírita é uma hospedaria de luz, onde nós podemos levar inúmeras pessoas para serem cuidadas adequadamente, com todo carinho, porque é o lugar onde elas podem receber o socorro adequado. Quantos nós estamos convidando para uma hospedaria de luz? Eu não estou falando só do centro não, gente. Para várias hospedarias de luz. Para várias. Quantas hospedarias de luz tem? Quantas igrejas, quantos templos? O quanto a gente está levando as pessoas para serem cuidados no espiritual. Muito bem. Terminando essa parábola, toda amarradinha por Jesus. E Jesus então devolve a pergunta para aquele doutor da lei. Quem é meu próximo? E o doutor da lei, para não responder que era o samaritano, porque eles têm todo um problema político, religioso, desde o exílio de parte desse povo na Babilônia. Ele, para não responder que era o samaritano, ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus responde, vá tu também e faze o mesmo.
Essa parábola, ela é riquíssima. Hoje nós, como diz, nós demos uma passada mais profunda por ela. Mas dá um seminário essa parábola. Tanto que ela é rica em valores simbólicos e históricos. Mas ela traz uma chave profunda para nós. Que ninguém vai a Deus sem amar ao próximo. É impossível se chegar a Deus sem amar o próximo. Então, todas as vezes que nós vamos ao encontro de uma pessoa necessitada, toda vez que eu me compadeço da dor de alguém, de aflição de alguém, que eu presto esse auxílio, eu estou movimentando os meus próprios passos em direção a Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, como o pessoal do estudo sabe disso, é o maior capítulo que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec coloca tudo de forma com muito método. Então, antes do capítulo 5, ele traz verdades absolutas. Meu reino não é deste mundo, pluralidade das existências, reencarnação, as 3 revelações. No capítulo 5, ele traz bem-aventurados os aflitos, porque é onde ele centraliza todos nós. Os aflitos somos nós, gente. É por isso que é o capítulo que tem mais instruções dos espíritos. Observa lá, fala sobre suicídio e loucura, o homem de bem. Só traz inúmeros tópicos, porque os aflitos somos nós. E aí, lá diz assim: não digais quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus e importa que siga seu curso. Dizei ao contrário, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Jamais devemos olhar um irmão nosso e dizer: está passando por aprovação, por expiação, deixa que siga o curso. Até mesmo porque nós não sabemos se a expiação é para ele. Às vezes ele é capaz de suportar aquela prova para que eu aprenda algo. Ele teve a bondade de se colocar naquela posição de aflição para que eu possa exercitar minhas virtudes. Então a prova nem é para o outro, às vezes é para você. Então não nos cabe julgar o que o outro está passando, porque tem uma frase que diz assim: se nós ficarmos perguntando muito, mas de novo ela precisa de atendimento fraterno, mas de novo eu vou lá na casa daquele parente difícil, agora na hora das confraternizações, que é algo muito belo, gente. Confraternizar com família é maravilhoso. A família, ela é o alicerce. O Espiritismo deixa isso muito claro, ela é o alicerce, ela é a base. Mas eu vou suportar, aí você já vai pesado para confraternizar. No poema de Casimiro Cunha, que hoje leu, ele disse: diante daquele parente difícil, diante daquele parente que parece numa loucura, como louca, faze você a caridade da boca, ou seja, não seja maledicente. Então já vai com a alma leve, é tão gostoso confraternizar, e nós sabemos quantas vezes nós teremos a oportunidade de confraternizar com essas pessoas. Nós não sabemos nem do próximo minuto, quando mais do próximo Natal. Então vamos aproveitar. Então, em vez de ficar se pegando, e se, diz que a quem muito pergunta, o socorro chega tarde. A nossa obrigação é se colocar em movimento, é atender. E para nós, trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Bom Samaritano deixa uma frase muito interessante. No próximo ano, nós vamos atender muitas pessoas e seremos atendidos também. Porque isso é um trabalho de mão dupla. Que nós possamos atender as pessoas movidos de íntima compaixão. É só assim que a gente consegue amar o próximo. E para não estourar o nosso tempo, não delongar mais, quando eu falei que é o bom samaritano e o Natal, é porque esse é o exercício que nós devemos fazer, o do amor ao próximo. Na poesia de Casimiro Cunha, ele disse: começa dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Todos, eu acho que a maioria de nós vamos viver isso amanhã.
Começa dentro da própria casa. Amar o próximo, porque é assim que a gente vai subindo os nossos degraus. E aí, para fechar, para vocês irem assim, todos nós, bem esperançosos e corajosos para cumprir esse mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, é amar ao próximo, até enxergá-lo como Deus o vê. Boa noite, muito obrigada, que vocês tenham um ótimo Natal. Muitíssimo obrigado, Beatriz, pelas palavras da noite de hoje. Que nós possamos verdadeiramente, em espírito, em corpo, em pensamento, conseguirmos enxergar no outro a cristandade que Deus enxerga em cada um de nós. Porque só assim nós conseguiremos compreender. Nós evoluímos de mãos dadas como irmãos, não diferente disso. Mas uma vez bem, muito obrigado. Peço aos nossos irmãos elevação de pensamento a Deus, convidando a espiritualidade amiga, o seu anjo guardião, a estar contigo neste instante. Convido também os nossos irmãos médicos, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa para a transmissão coletiva dos passos. Amado Mestre Jesus, neste momento em que nos colocamos diante de Ti, pedimos aos emissários que vêm do plano maior a transmitir às messes verdadeiras pétalas de luz a iluminar este ambiente. Pedimos que essas pétalas de luz, essas messes de amor, possa auxiliar-nos em nossa caminhada, transformando sentimentos, dissipando energias deletérias e promovendo o reequilíbrio do nosso corpo físico e de nosso espírito. Pedimos muita luz, muita paz e muito amor, que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto, pedimos a frutificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remédio necessário para curar todas as feridas de cada um de nós. Pedimos também a essa mesma espiritualidade que visite aos nossos lares e ambientes de trabalho, e de maneira muito fraternal, a casa daquele irmão ou irmã, um amigo terno ao nosso coração e nossa consciência, que necessita urgentemente do amparo maior, que assim seja. Agradeço imensamente a todos pela imposição das mãos. Encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as camas de passos a todos os irmãos sentirem necessitados. Que nós possamos ter um excelente restante de segunda-feira e uma semana de Natal abençoada a cada um de nós. Que nós possamos confraternizar em equilíbrio, em paz e em igualdade com todos aqueles que dividem a caminhada conosco. Mais uma vez, boa noite e um Feliz Natal a cada um de vocês.